Alô a todos, Jussara Pereira de Souza, estou aqui com o Fernando Lanzer, meu partner e consultor internacional nas áreas de liderança e de cultura. E o Fernando vai falar hoje para você sobre um outro tema ligado ao Covid, que é sobre as aprendizagens, né? Eu vi, não faz muito, na internet, né? Algo que dizia assim que uma crise tem sempre três coisas, tá? Que é um problema, uma solução e uma aprendizagem. Eu diria que tem vários de cada um desses, né? Então, o Fernando vai nos falar sobre as várias aprendizagens que talvez a gente já possa estar tendo, né, dessa situação de pandemia. E eu vou ficar atrás da câmera de novo e vejo vocês depois. Um abraço. O que tu gostaria de dizer sobre as aprendizagens durante esse momento de pandemia? Bom, na verdade, eu acho que é importante a gente colocar a coisa assim em contexto. Né? Como um bom brasileiro. A gente trabalha muito com o contexto, né? Para depois chegar no ponto. E nós pegamos essa pandemia num contexto, né? E esse contexto era um momento em que se discute a globalização, né? Então o mundo está ficando globalizado, com as diferentes nações e organizações no mundo inteiro interagindo cada vez com maior frequência, tá? Com maior facilidade. Tem, em meio a tudo isso, o crescimento da inteligência artificial, tá? Que facilita nas comunicações e facilita também nas redes sociais, tá? Se fala em carros autônomos, então você não precisa mais aprender a dirigir, porque o automóvel vai dirigir sozinho. A inteligência artificial, os algoritmos, estão escolhendo coisas ao invés das pessoas escolherem. Tá? Inclusive, os algoritmos escolhem com quem você vai conversar no Facebook, porque o algoritmo te dá uma lista, ele escolhe, tu tem 500 amigos, mas tem 25 que o algoritmo escolhe quais são os que aparecem em seguida na tua linha de tempo. Tá? Então, tudo isso vai sendo feito por inteligência artificial. Existe a questão da robotização, tá? de tudo estar sendo feito por robôs, e as pessoas começam a ficar com medo de serem substituídas por robôs. Né? Inclusive, se discute que várias profissões vão desaparecer porque vão ser substituídas por robôs. Tá? Nesse contexto todo, existe uma predominância justamente de valores que tem a ver com esse empirismo científico, digamos assim, que só vale aquilo que é considerado ciência, e o que é considerado ciência é aquilo que pode ser demonstrado racionalmente, comprovado experimentalmente. Isso tudo é o que é valorizado. Tá? E, de certa forma, isso reforça um domínio masculino ainda na humanidade, tá? Que são características de racionalidade tal, e de confrontação. Tudo isso são valores que vêm junto com a globalização e que caracterizam uma dominância dos valores anglo-saxões. Inclusive, se discute se estamos falando de globalização ou de americanização, porque junto com a globalização vem essa colonização cultural de valores americanos ou anglo-americanos, né? E que incluem coisas como a ênfase nos resultados, a meritocracia, né? A confrontação, a polarização, como coisas que fazem parte do mundo moderno, né?
a competição, o crescimento contínuo, quer dizer, o importante é crescer, se tornar cada vez maior, a gente medir o desenvolvimento de um país pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto e pelo crescimento do PIB. Tá? E para alimentar esse crescimento contínuo de tudo, e do PIB, e de todas as coisas, a gente começa a estimular um consumismo no mundo inteiro. Tá? Em meio a todo esse contexto, né, também vem o valor de buscar uma verdade única e universal. Qual é a verdade? As pessoas querem saber qual é a verdade. Tá? E a questão que fica deixada de lado, para mim, é justamente a questão de ética e de valores, em termos de que esses são valores anglo-americanos, mas eles não são a verdade, porque a verdade não é universal. E nesses valores não está incluído, né, a questão ética de o que é moral ou não, o que é o correto ou o que é justo. Os valores anglo-americanos enfatizam muito a questão de vencer e vencer a qualquer custo. E fica de fora de tudo isso a questão da humanidade, digamos assim, do humanismo, do ser humano. Tá? Mas mesmo o que é correto também tem diferentes perspectivas, né? Exatamente, exatamente. E o que mais me preocupa especificamente no Brasil é que existe no Brasil uma boa parte da cultura que faz uma espécie de idolatria do modelo americano, achando justamente que esse modelo americano é o ideal e que o Brasil devia ser... É o mundo, né? Acha que o modelo americano é o mundo, né, e é o mundo ideal. Né? E eu acho que esse é um grande erro. Né? Em função disso, dessas tendências, surgem naturalmente também contra-tendências. Tá? E essas contra-tendências ocorrem porque essas tendências todas que eu descrevi, elas provocam problemas. Né? Por exemplo, em função da necessidade de crescimento industrial, né, existe o desmatamento. Por que existe o desmatamento da Amazônia e da região centro-oeste e no mundo inteiro? É para poder produzir mais. Né? O que aconteceu na Indonésia, que para produzir óleo de palmito, né, se acabou com a mata nativa na Malásia, né, na Indonésia, para fazer óleo de palmeira. Né? Então, no mundo inteiro, isso começa a provocar uma exaustão dos recursos naturais. Né? E a gente passa a consumir uma comida que é industrializada e é antinatural. Né? Você tem as carnes de vaca e de porco e de frango são contaminadas com antibióticos, porque os antibióticos são introduzidos no ciclo de produção animal para aumentar a produtividade. Tá? E tem toda sorte de aditivos que são acrescentados na comida, tudo isso provoca uma desumanização. Tá? Então começa a haver uma reação. Qual é a contratendência? Né? As pessoas começam a se sentir menos valorizadas como pessoas. Tá? Para mim, uma coisa que caracteriza isso muito é que eu não entendo o meu telefone. Tá? A tecnologia traz o smartphone, o telefone esperto, o telefone inteligente, mas a pessoa comum tem dificuldade de entender todas aquelas funções que vêm no telefone, porque é um computador de bolso.
Tá? E isso vai provocando uma certa sensação de menos-valia, de não conseguir acompanhar tudo isso que está acontecendo. E aí alimenta esses medos de que eu posso ser substituído por um robô e tal, né? Bom, se inclui também o fato de que é uma avalanche, né, de coisas novas todo ano. Quer dizer, hoje em dia, a cada ano tu tem o mesmo produto vindo numa versão nova, né? Um telefone só com uma versão um pouquinho diferente, ou uma máquina de lavar com um pouquinho diferente, ou uma TV com um controle remoto um pouquinho mais complexo. É. E aí tu tem que te adaptar a essas mudanças que são frequentes, que a rigor não seriam tão necessários, né? É. Mas também uma avalanche de informações, né? Que para lidar com tudo isso dá realmente uma sensação de incapacidade muitas vezes, né? Exato. Então, em função disso, começa a haver a reação que é a ascensão do conservadorismo. As pessoas lá pelas tantas dizem o seguinte: eu não gosto desse mundo novo, esse admirável mundo novo, eu não me sinto à vontade nele. Eu quero Make America Great Again. Eu quero voltar ao tempo em que a América era dominante no mundo e admirada por todos, né? Eu quero voltar a uma época em que eu entendia o mundo melhor. E aí, então, tem a ascensão do populismo com a eleição do Trump, com a eleição do Boris Johnson, com o Brexit, que é voltar a uma época em que o Império Britânico era totalmente independente, não precisava dar explicação para a União Europeia, né? E isso tem a ver com a ascensão do Bolsonaro no Brasil, né? Com as ideias do Olavo de Carvalho, que vê conspiração em tudo que está por trás desse mundo moderno, e querer voltar aos valores e à situação de 50, 70, 100 anos atrás. Na verdade, isso é uma reação à desumanização que está havendo. Tá? E explica o populismo de direita, que basicamente é o populismo conservador. Quero voltar, tá, àquilo que eu já conhecia e que eu dominava melhor. Tá? Quero voltar ao passado. Tá? E explica também o conservadorismo de costumes, de achar que então os costumes desse mundo moderno estão errados, porque eu não consigo entender tudo que está acontecendo. Então isso dá medo, aí esse medo se transforma em raiva e eu reajo contra tudo isso. E reajo voltando aos costumes antigos, digamos assim. Então isso dá combustível para a homofobia, né? Porque não, o homossexualismo está errado, isso não está na Bíblia, isso, na verdade, até está na Bíblia, mas o argumento é usado de que não era para ser assim, antigamente era diferente, quero voltar antigamente. Né? Isso dá combustível para a xenofobia, então todo mundo que é de fora do meu país, da minha tribo, eu não gosto. Tudo que acontece de errado é culpa de quem veio de fora. Tá? É todo é uma tentativa de voltar ao passado. No Brasil, então, vem a questão de desmontar as instituições, porque se eu quero voltar ao passado, mas existe um Supremo Tribunal Federal que lá pelas tantas diz não, precisa respeitar a lei, mas isso vai contra o que eu estou querendo fazer, então o STF não serve, é corrupto, tem que fechar. Se o Congresso vai contra alguma coisa que o presidente quer fazer, não, então fecha o Congresso, os políticos são todos corruptos, então é melhor fechar o Congresso. Todos esses movimentos desmontam as instituições, porque existe uma ideia assim de que essas instituições fazem parte desse mundo moderno no qual eu não me sinto à vontade. Eu quero voltar para um mundo que eu consigo dominar e que eu não tenho ninguém cerceando aquilo que eu quero fazer. Tá? Me chamou a atenção que esses dias eu vi uma comemoração na Mongólia sobre o aniversário do nascimento do Gengis Khan.
E essa comemoração toda era o povo da Mongólia querendo voltar, não 50 ou 70 anos, mas 700 anos, à época do Gengis Khan, né? Quando eles eram grandes, digamos assim. Cada um querendo voltar para a sua idade de ouro, né? Cada país buscando voltar ao passado, né? São tudo variações de quero voltar para a barriga da mamãe, porque eu não estou confortável no meio disso tudo. Tá? Então, no meio desse contexto de tendência para a americanização e tendência para racionalidade, inteligência artificial, mas de um mundo novo que eu não entendo, e a contra-tendência de querer voltar ao passado para fugir desse mundo novo que eu não entendo, no meio disso tudo, de repente, cai o Covid. E o Covid é uma desgraça mundial, né, com centenas de milhares de mortos no mundo inteiro. Nós vamos chegar perto, já estamos chegando perto de 1 milhão de mortos, né? Mas ele traz uma série de lições, justamente, né? E uma delas é que ele nos lembra de que nós não somos robôs. Nós temos uma dimensão física que é parte do ser humano. Nós não somos apenas o aspecto racional, que devia saber lidar com o computador de bolso, mas tem dificuldade. Nós somos também um ser físico e que tem bactérias e tem vírus, que fica doente, que precisa de comida. Isso faz parte de ser humano e isso é uma coisa boa, porque me parece assim que a gente estava sendo levado pelos valores americanos a pensar que só o resultado interessa, só o desempenho interessa e só o lado racional interessa. E isso é um erro. E o Covid nos lembra, peraí, não é assim. Existe um lado físico que é importante e se vocês não respeitarem, vai morrer todo mundo. Então, nós precisamos de um susto maior para nos dar conta de que a gente precisa reequacionar essa questão toda de valores, do que é realmente importante, então, na vida. Tá? Trabalhar cegamente, sem entender o propósito do trabalho, buscando um resultado sem entender o que significa aquele resultado, sem considerar as questões éticas de justiça, o que é correto ou não, o que promove a vida ou não. A gente estava fazendo tudo isso cegamente e por isso havia a reação de voltar para o passado. Agora o Covid diz assim, não, para tudo, vamos ficar em casa e vamos repensar tudo. E na hora de repensar tudo, então não se trata da gente achar um outro jeito de continuar indo cegamente em direção ao crescimento a qualquer custo. É uma oportunidade para a gente parar e dizer assim, peraí, mas o que realmente é importante na vida? Se eu tenho risco de morrer por causa desse vírus, o que eu realmente quero fazer antes de morrer? E aí a gente passa a valorizar as questões emocionais e as questões éticas. Tá? Eu tenho pensado também no papel masculino e feminino, a gente já falou sobre isso, né, outra vez, sobre cuidar da casa e cuidar da família e dos filhos e tal, e eu acho que um erro que estava acontecendo no meio dessas tendências de valores americanos era de que parte do movimento feminino era assim, nós mulheres queremos ser tão malucos quanto os homens. Nós queremos ter o direito de ser tão loucos quanto os homens, né? A mulher tem direito de fazer tudo que um homem faz, inclusive invadir o Iraque, dar tiro, xingar, se embebedar e tal. Claro que a mulher tem o direito de fazer isso tudo, mas por que a gente está indo nessa direção? Seria melhor se o movimento feminista dissesse: homens, vocês estão doidos, vamos voltar
por um outro esquema em que a gente valoriza mais o emocional, o afeto, o relacionamento, cuidar da qualidade de vida, cuidar das crianças, do desenvolvimento das crianças e da família. Isso é, na verdade, a diferença do movimento feminista holandês e do movimento feminista americano, porque as holandesas não queriam, não brigavam necessariamente para estar fora e fazer a mesma coisa que os homens, mas para que os homens estivessem em casa e dividissem o trabalho doméstico e o cuidar das crianças. Né? Exato. E conseguiram, né? Porque existe uma situação natural de lidar com o trabalho doméstico e com as crianças para o homem holandês. Exato. E justamente tem partes do movimento original americano que defendiam isso também, mas que acabaram sendo engolidos pela cultura americana, que está mais voltada para resultado e para coisa racional, e que acha que as emoções são falta de profissionalismo. Agora, a imposição da cultura americana ou anglo-saxônica no mundo, que eu diria até mais no mundo western, né? Porque Sim. também no mundo asiático não é bem assim, nem no mundo árabe, né? Que briga com a cultura americana. Mas em quem aceita, por que aceita? Vamos pegar o exemplo do Brasil, né? O Brasil e os Estados Unidos. Tu falaste, o Brasil vê como uma cultura ideal e tal, e quer seguir, quer copiar. Por quê? Porque a rigor, então, não é só uma coisa de imposição, mas é uma coisa de aceitação. Sim. Por que tu acha que tem essa aceitação? Toda cultura tem um lado brilhante e um lado sombrio, né? E eu acho que o lado sombrio da cultura brasileira é como valoriza o relacionamento mais do que o mérito pelo desempenho, por exemplo, as pessoas se ressentem disso. E elas veem na cultura americana uma cultura que não valoriza tanto o relacionamento e valoriza, sim, o desempenho. Né? Então, isso provoca uma idealização da cultura americana, porque a ideia é assim, bom, aqui no Brasil, para vencer na vida, eu preciso ser amigo de quem é poderoso. E eu não gosto disso. Eu quero ser valorizado pelo meu trabalho, pelo que eu faço, pelo que eu produzo, pelo resultado que eu gero. E isso tem na cultura americana. Então, eu passo a querer ser americano, digamos assim. Eu gostaria que o Brasil se transformasse nos Estados Unidos. Só que essa é uma visão restrita, assim, distorcida ou até míope, porque não vê o lado sombrio da cultura americana. Nenhuma cultura é melhor do que outra. Então, o Brasil tem problemas? Tem, e também tem grandes qualidades. Os Estados Unidos é uma maravilha, mas também tem grandes problemas. Então, todas essas culturas no mundo inteiro têm sempre um lado brilhante e um lado sombrio. Faz parte da nova realidade, efetivamente, o multilateralismo em vez da polarização. A visão americana é uma visão polarizada, né? A cultura americana é caracterizada pela confrontação e pela polarização. A ideia de que tem sempre o bem contra o mal, é ou 100% preto ou 100% branco, é uma visão típica das culturas de competição, como os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. Tá? Faz parte da visão de mundo dessa cultura essa polarização. Mas o que está acontecendo no mundo globalizado é que não é apenas a americanização do mundo, mas existem várias potências que agora estão em equilíbrio. Não é mais os americanos contra os russos, e sim os americanos e os chineses e a Europa e a Rússia, que fica entre uma coisa e outra, e a Índia, que começa a ascender, e como é que fica o Brasil e a América Latina em meio a tudo isso. Então, é uma realidade mais multilateral, ao invés de ou esses ou aqueles. Dois lados em confrontação. São vários lados que buscam
algum tipo de equilíbrio entre si, de poder econômico e político. Tá? Então, isso faz parte dessa nova realidade. Tá? E isso é uma espécie de ascensão do modelo escandinavo e holandês, tá? Que valoriza mais justamente a qualidade de vida ao invés do desempenho e do resultado sem alma. Tá? Os americanos diziam: the business of business is business. Quer dizer, o negócio dos negócios é o negócio. Nós não temos nada a ver com ética. Isso não faz parte da realidade. E o que a gente discute nessa realidade escandinavo-holandesa é de que a ética faz parte, sim. Ela precisa ser discutida. E a qualidade de vida é mais importante até do que o desempenho, porque tu está trabalhando para quê? Né? Então, é aquela distinção entre viver para trabalhar, porque o trabalho é a finalidade da tua vida, ou trabalhar para viver, porque viver a vida é que é a finalidade da vida. E o trabalho é um mal necessário que você precisa realizar para conseguir aproveitar a vida. E aproveitar a vida não de uma forma espalhafatosa e esbanjando e tomando champanhe todos os dias e coisas assim, mas aproveitar os pequenos prazeres que a vida oferece através dos relacionamentos com as pessoas, com a família e tal. E eu diria que até nem é visto como um mal necessário, mas como algo necessário para viver, mas que pode ser também agradável e que só assumo até o ponto que me interessa. Eu posso, na cultura holandesa e nas culturas escandinavas, alguém pode até abrir mão de uma posição maior, mas que vai exigir mais, para ficar com um trabalho que é mais agradável, que pode até pagar menos, mas que também vai exigir menos viagens e tal, e menos tempo. Então, tem mais tempo para dedicar à família. E aí tem pessoas que dizem, bom, mas então os escandinavos, os holandeses não têm ambição. E eu gosto de uma expressão que tu usa, né? Que é, eles têm uma ambição diferente. É uma ambição de qualidade de vida, ao invés de ser uma ambição de carreira, de chegar no topo. Chega no topo da organização para quê? E o que tu pode economizar não é assim durante 10, 15, 20 anos de carreira para então depois te aposentar e na velhice começar a viajar. Né? Quer dizer, a ideia é, eu economizo já, porque daqui a 1 ou 2 anos eu vou fazer uma viagem, enfim, enquanto eu ainda sou jovem, ou eu vou viajar mesmo sem ter um trabalho e vou arriscar, né? Mas para viver a vida agora e para poder conhecer o mundo, né? Que tem isso também. Aproveitar a vida em tudo que ela oferece, né? Desde já, sem ter assim essa divisão de que para depois. Né? É poder ser já, ao invés de precisar primeiro ter para depois poder ser. Não precisa ter. Não precisa ter muito, né? Só precisa ter o suficiente para viver. Para viver um mínimo de conforto e aí maximizar as vivências que tu pode ter. Tá? Então, essa é uma nova realidade e essa nova realidade ela inclui a consciência de que não existe uma verdade única, existem várias verdades nas diferentes culturas e é importante estar consciente disso, então. Não é que os Estados Unidos sejam, então, ruins, não. Os valores americanos têm o seu valor, eles são bons também, tanto quanto os valores holandeses e escandinavos, ou os franceses, ou os valores chineses, e assim por diante. Existe uma necessidade de reconhecer esse equilíbrio de diferentes verdades. Tá? Eu acho que isso faz parte assim de uma nova narrativa. Tá? E em termos de Covid, a ideia justamente é que a obrigação de ficar em casa ou de trabalhar em isolamento ou de trabalhar out of office, fora do escritório,
te dá essa oportunidade de refletir, de pensar, de repensar. E, inicialmente, de reconhecer, por exemplo, que ah, todas, todas as pessoas têm 4 dimensões. Tem o lado racional, tem o lado emocional, que é tão importante quanto, tem um lado espiritual de valores, né, que tem a ver com religiosidade, com crenças, tal, mas não é só isso, é o que é considerado certo ou errado, é a noção de beleza, né, é a noção de ética, de moral, também a política. A política está nessa dimensão de valores, porque é como eu acho que o país deveria ser governado, como é que a sociedade deveria ser governada. Isso tudo é uma questão de crença. Né? Então, esses 3 lados da mente, né, o racional, o emocional e o de valores, eles são importantes, eles têm a mesma importância, tá? E faz parte do ser humano. E tem a dimensão física, e a dimensão física que, de repente, está assim, colocada em evidência pelo Covid, porque eu não posso fazer o que eu quero, porque eu tenho o risco de pegar um vírus que pode me matar. Então, eu tenho que fazer distanciamento físico para não espalhar o vírus. E eu tenho que ser capaz de trabalhar e produzir, mas sem necessariamente estar no mesmo ambiente físico junto com 200 outras pessoas. Tá? Faz parte, então, dessa nova realidade se dar conta disso. E nós precisamos equilibrar essas 4 coisas. Elas têm a mesma importância. Como é que eu me alimento? Com que qualidade de alimento eu devo me alimentar? E parar para pensar que não é crescer a qualquer custo. Não ao ponto de conseguir comida mais barata, mas que faz mal para as pessoas, que provoca doenças. Né? Então, nós precisamos equilibrar isso. A comida precisa ser acessível, efetivamente, mas não dar comida de má qualidade para o mundo inteiro, porque, no fim, provoca doenças. Né? Inclusive, há quem diga que faz parte do desequilíbrio ecológico essas pandemias, esses vírus que surgem, porque o Covid-19 não foi o primeiro e não vai ser o último. Então, essas coisas todas precisam ser repensadas, né? E nós temos que aproveitar essa oportunidade para aprender com o Covid, para que o Covid nos traga assim, uma revalorização do humano, uma revalorização do doméstico, tá? E vamos, então, repensar os papéis de homens e mulheres em produzir e gerar receita, mas também cuidar da família, cuidar das crianças e desenvolver as crianças. Porque cuidar das crianças não é simplesmente alimentar e mandar para a cama, mas ajudar as crianças a crescerem, a se desenvolverem, a se tornarem pessoas melhores do que nós, para fazer um mundo melhor no futuro. E um mundo onde haja um equilíbrio dinâmico entre essas coisas todas, em vez de crescer a qualquer custo ou de supervalorizar a dimensão racional e desprezar ou valorizar menos o lado emocional ou o lado ético. Né? A ética na cultura americana é a dimensão esquecida, né? Porque se fala em racionalidade e se fala também, pois a emocionalidade é uma coisa que a gente precisa aceitar, mas é inconveniente porque não é profissional. Mas tá, a gente precisa aceitar. E sequer se fala da ética, porque a ética é, não, isso aí é perfumaria, isso aí não tem nada a ver. Tem a ver e precisa ser incluída nessa reflexão. Tá? Agora que a gente está chegando perto da eleição americana, esse vai ser um grande cavalo de batalha. Tá? A questão ética faz parte do processo todo. No Brasil, foi a questão ética que, na verdade, acabou com o PT.
que se elegeu dizendo nós somos diferentes e vamos acabar com a corrupção, que foi o mesmo discurso do Collor antes disso, né? E agora, na verdade, o que se vê é que continua a questão ética presente, inclusive no Bolsonaro, na sua família, que também estão envolvidos em questões éticas. E essas questões éticas precisam ser efetivamente resolvidas, né? Em nome delas se elegem os políticos, mas na prática continua se renovando o problema da corrupção. E a sociedade precisa continuar mobilizada contra isso, né? Mas é um processo difícil, porque ele exige desenvolvimento, educação, desde a primeira infância, é uma questão de valores, de novo. Tudo isso está na, na dimensão de valores. Então, eu espero que a gente aprenda, né, efetivamente com o Covid a recuperar o ser humano, né, a repensar o trabalho, como ele é feito, como poderia ser feito, independente da localização física, né, e que ele tivesse mais sentido para as pessoas e que ajudasse as pessoas a ficarem mais confortáveis nesse admirável mundo novo, né?